Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre a decomposição de problemas. Para que um computador com múltiplos processadores funcione de forma eficiente, não basta apenas dar o trabalho a ele. A gente precisa dividir uma computação complexa em partes menores para que possam ser executadas simultaneamente. Então, aqui nesse vídeo, eu vou explicar o que é o paralelismo de dados e de tarefas e como eles diferenciam e quais são as estratégias fundamentais para decompor um problema de forma que ele escale com o hardware disponível. Então, o primeiro ponto é o que é a decomposição de problemas. Antes de falarmos de modelos, a gente precisa entender a decomposição. E ela é o processo de dividir uma computação principal em unidades menores chamadas de tarefas. As tarefas são definidas pelo programador e, uma vez estabelecidas, elas são tratadas como unidades indivisíveis de trabalho. O segredo do desempenho está em como essas tarefas são estruturadas. Para visualizar isso, usamos o grafo de dependência de tarefas, que mostra quais tarefas dependem do resultado de outras e quais podem rodar ao mesmo tempo. O segundo ponto é o paralelismo de dados. O primeiro grande modelo é o paralelismo de dados, e ele ocorre quando aplicamos operações idênticas simultaneamente em diferentes itens de um conjunto de dados. Nesse modelo, as tarefas são mapeadas nos processos e cada uma realiza cálculos similares em dados distintos. Uma vantagem enorme aqui é a escalabilidade, que é o grau de paralelismo, onde o grau de paralelismo geralmente aumenta conforme o tamanho do problema, permitindo usar mais processadores de forma eficaz para problemas maiores. O terceiro ponto é o paralelismo de tarefas, que ele é aquele que é expresso por tarefas independentes dentro de um grafo de dependência. Ao contrário do modelo de dados, aqui as tarefas podem realizar operações completamente diferentes entre si. O foco desse modelo é utilizar as inter-relações entre as tarefas para promover a localidade dos dados e reduzir os custos de comunicação. Ele é ideal para problemas onde a quantidade de dados associada a cada tarefa é grande em relação ao cálculo que ela precisa fazer. O quarto ponto é diferenças e comparações entre esses dois modelos de paralelismo de dados e de tarefas, né? A principal diferença é que no paralelismo de dados o trabalho é dividido pela partição da estrutura de dados como uma matriz. E no paralelismo de tarefas o trabalho é dividido pela estrutura da própria computação. Então, enquanto o paralelismo de dados escala muito bem com o tamanho do problema, o paralelismo de tarefas costuma ser mais limitado pela complexidade do grafo de dependências e pelo chamado caminho crítico, que dita o tempo mínimo de execução. O quinto passo são os principais tipos de decomposição. E para implementar esses modelos, usamos técnicas de decomposição. A primeira delas é a decomposição de dados, é a mais comum. Particionamos os dados de entrada, saída ou intermediários. Isso induz as tarefas. Um exemplo é a regra do proprietário computa, onde cada processo realiza apenas os cálculos dos dados que ele possui. A segunda decomposição é a decomposição por tarefas, ou recursiva. Ela é usada em estratégias de dividir e conquistar. O problema é quebrado em subproblemas independentes que são resolvidos concorrentemente. E o sexto ponto e último são alguns exemplos dessas aplicações.
que é onde a gente vê isso na prática. No paralelismo de dados, o exemplo clássico é a multiplicação de matrizes densas, o processamento de imagens, como detecção de bordas, e a mineração de grandes bancos de dados comerciais. E no paralelismo de tarefas, um exemplo destacam-se o quicksort paralelo e a fatoração de matrizes esparsas e o processamento de consultas complexas em banco de dados relacionais. Então, entender se o seu problema pede uma abordagem por dados ou por tarefas é o que define o sucesso do seu software paralelo. Muitas vezes, os melhores sistemas utilizam modelos híbridos, combinando o melhor das duas estratégias para extrair o melhor desempenho do hardware.